Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Parte de baixo aqui desse vídeo, você vai ter o botão inscreva-se, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo novo que tivermos aqui dentro do canal. Desde conteúdo de aprendizado a conteúdo de análise, um vasto conteúdo de análise. Radar do mercado, análise de fechamento do pregão, radar do mercado, uma sala ao vivo aqui para você gratuitamente. Você tem radar da semana, então muito conteúdo, aproveite ao máximo. Conteúdo novo e também o conteúdo existente. Na análise de hoje eu vou falar sobre os seguintes ativos, né? Além do Ibovespa, que gerou hoje pivô de alta no gráfico diário, nós temos alguns papéis para comentar no dia de hoje. São eles aqui, ó, Ibovespa, mini índice, mini dólar. Opa, aqui eu vou fazer uma alteração. Um Ctrl C, um Ctrl V. Opa, um Ctrl V aqui. E aqui eu vou inserir agora uma votação que eu coloquei lá no meu perfil no Instagram. Se você não acompanha, tá aqui embaixo, ó. Acompanha aí de perto esse perfil aqui, ó. Cuidado com os fakes, hein? O Dalton Vieira, não tem S no final, não tem underline, não tem underline entre Dalton e Vieira, não tem um zero no lugar do O. Os pilantras, os golpistas aí querem realmente enganar vocês, então cuidado com o nome do perfil, tá? Alguém pedindo você para seguir você, se passando por mim, tome muito cuidado com isso. Então aqui, ó, vou falar agora diariamente. Isto é, se você aprovar também, porque lá no Instagram coloquei uma enquete e teve um número alto lá falando que tem interesse que seja diário comentário sobre juros. Contrato aqui F25, daí eu comentava só no final de semana, na radar da semana. Então foi solicitado para ver se tinha, coloquei lá a enquete para ver se tinha interesse para ser diariamente. Maioria, mais de 70% votou que sim. Vamos ver se vocês também aqui, comenta aqui embaixo. Tem interesse em manter essa análise dos juros aqui? Comenta aí pra gente. Então eu vou falar além dos juros, eu vou falar aqui de Petro, de Vale 3, de SUSB3, FLY3, EQTL3, CPLE6, PSSA3, USIN 5, VVT3, DTSA4, BBDC4, Sambi11, ABEV3, MGLU3 e CIRI3. No total aqui serão 19 ativos sendo comentados, sendo que desses 19 ativos, 15 são ações. Se tem alguma ação que você quer que seja comentada e não está nessa lista, também coloca aqui embaixo qual ativo que você quer que a gente comente na próxima análise de fechamento do pregão, que eu comento aqui para vocês. Logicamente selecionando ali, não dá para colocar todas, né? Eu pego algumas dentro para não ficar uma lista realmente muito grande, a análise vai terminar ficando muito grande. Então vou aqui rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento aqui que eu vou rodar a vinheta para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, pivô de alta no gráfico diário. O Ibovespa subiu 0,71%. O que significa esse pivô de alta? Significa dizer um sinal de tendência de alta, nesse caso aqui, continuidade da tendência de alta de curto prazo para o Ibovespa. O Ibovespa, para anular sua tendência de alta nesse momento, ele precisa voltar para baixo desse patamar. Então a referência que a gente tem aqui é se o Ibovespa retornar para baixo de 108.752, a tendência de alta de curto prazo, vista pelo gráfico diário, ela é anulada. Então, enquanto isso não acontecer, seguimos aí com o Ibovespa com a expectativa mais positiva. Mas o que aconteceu no pregão de hoje? Entrou naquela região lá principalmente dessa região do topo aqui dos 112.500 até os 113 mil pontos, máxima de hoje 113.306 e deixou uma sombra superior. Perdeu um pouquinho de força. Olhando para um gráfico de menor periodicidade, um gráfico intraday, gráfico de 120 minutos, dá para perceber que começou aqui uma correção. Então, olhando para os 120, o que seria interessante acontecer? Pode acontecer em alguns ativos, isso aqui, ó, que o Ibovespa representa a média, para gerar uma compra aí de fundo ascendente.
Então é uma das alternativas também de buscar uma entrada no meio do movimento de subida do gráfico diário através de um fundo ascendente no gráfico de 120 ou até mesmo num gráfico de 60 minutos. Então o Ibov segue aí dentro da sua tendência de alta de curto prazo, mas gerando um sinal de fraqueza no pregão de hoje. Nada ainda muito relevante, né? Seguimos aí de forma com um cenário mais positivo. Futuros, começando aqui pelo mini índice, gráfico de 60 minutos, dentro de um movimento de baixa, depois de um bom candle aqui que foi lá em cima, superou as máximas, igual o Ibovespa, perdeu um pouquinho de força. Mas olhando para o G60, olhando para o gráfico de 60 minutos, está aqui no patamar importante. Se amanhã abre subindo, batendo aqui na média, abre subindo, focar mais em buscar a operação na ponta compradora a favor da tendência de alta do G60. Se abrir caindo e passar a proporcionar sinal de baixa no gráfico de 10, de 5 minutos para baixo do fechamento de hoje, aí olharia um pouco mais para a ponta vendedora, tentando pegar um movimento ali para a região do gap de alta na faixa dos 112.615 a 112.520. Então essa seria a alternativa. Lembrando, 8h45 estaremos juntos aqui, ficando aí até, no mínimo, até meio-dia. E podendo, às vezes, estender um pouquinho mais. Então, fique antenado. No mini dólar, tivemos um dia muito forte para cima. Bateu onde o mini dólar no pregão de hoje, né? Alta aí de 1,64% e o dólar foi bater onde? Olhando para um gráfico diário, tirando a questão do ajuste. Danos o menos, região de fundo anterior aqui, ó, do 84,5 e mais abaixo você tem um 70. Dalto, olha aqui, ó, essa região de fundo. Ela é importante, porque olha o semanal, essa região aqui, ó, é uma região realmente muito importante para o dólar. Como é que o dólar chegou aqui nesse patamar? Com um movimento mais prolongado para baixo, correção curtinha, bateu aqui e reverteu para cima. O fato é que tudo isso aqui, ó, esse 1, 2, 3, 4, para mim é correção. Não seria esse, nossa, o candle de hoje é um engolfo de alta que agora vai rasgar aqui para cima. Enfim, eu não teria essa percepção ainda. É um sinal realmente forte de subida no pregão de hoje, é um candle de força, mas que eu interpreto que dos 7 candles aqui de queda, a gente já tem 4 de alta. De alta que eu digo de correção. Então, por enquanto está mais fraco, nem devolveu a máxima do último candle de queda todo esse movimento de baixa. Mas de maneira geral, o que a gente tem aqui? Ó, o G60 lá em cima. Se o dólar ainda abrir subindo, dá para olhar para a compra bem mais restrito na questão de fundo ascendente no gráfico de 5 minutos. Pivô de alta eu evitaria. Agora, girou algum sinal de topo no G60 ou mesmo no gráfico aqui de 150 minutos, algum sinal de baixa aqui, olharia um pouquinho mais para trabalhar na venda, logicamente, monitorando ali um primeiro nível de suporte pela frente, que era a resistência, na faixa dos 170, e mais enquanto gerasse topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 15 ou de 5 minutos, fica mais para a ponta vendedora. Lógico que depois de alguma correção no G60, ficou aqui de lado, gerou fundo ascendente, ou G30, volta a focar mais na ponta compradora também. Mas estaremos juntos a partir de 8h45 amanhã. E aí vem o DI, né, contrato aí F25, que está dentro de uma tendência de baixa, comentado inclusive no radar da semana. Fechamento da semana passada voltando para baixo da média, está dentro de uma tendência de baixa. E assim como eu falei do dólar, que fez assim, um movimento aqui assim, e esses 4 pregões sendo correção. Então ainda, o que fica aqui? Ó? DI está ali abaixo da média lá do gráfico semanal. Viés um pouco mais de baixa no curto prazo. Tendência no gráfico diário segue sendo de baixa. De maneira geral, se o DI enrolar um pouquinho mais aqui e gerar algum sinal de baixa, ficaria mais para venda. O que é esse enrolar? Mais uns 2 a 3 pregões aqui, testando ali a média móvel de 13 períodos e perdendo a mínima do que no anterior, fica mais para se trabalhar na venda. Então a expectativa é mais negativa nesse momento. Só olharia para o DI, para os juros, com a expectativa maior de subida se a gente tiver alguma sinalização de alta para cima dessa região aqui em torno dos 12,75. Então é isso que ficaria mais antenado aí para se olhar um pouquinho mais para a ponta compradora. Comprar aqui eu não teria tanto interesse, ainda tem uma boa chance de poder, ou seja, está lateralizando, bate aqui, vem e fecha esse gap, testa aqui um suporte aqui para trás, antiga resistência, e esse gap aqui de alta localizado nos 12,07. Beleza? Lembrando, eu comentei aqui antes na introdução, se você pulou,
é a primeira vez que a gente está comentando juros aqui. Se você quer que a gente permaneça de forma fixa com esse comentário juros futuros aqui, todos os dias na análise de fechamento pregão, comenta aqui embaixo, fala que sim, que não, beleza, gostou, não gostou, porque aí eu mantenho aqui. Foi uma solicitação que rodou lá no Instagram, eu botei uma enquete, mais de 70% que teria interesse em ter aí a leitura do juros. Então, de forma diária, estou comentando aqui. Ações, vamos lá, PTR4, queda hoje de 1,76%. Nossa, Dalton, você ontem postou, quem assistiu o vídeo lá nos stories lá que eu coloquei? Nos stories não, no meu feed lá, no Reels. É um vídeo de 1 minuto falando do triângulo aqui, um triângulo simétrico da PTR4, que gerou esse triângulo simétrico, um grande candle de alta, candle de força, rompimento. E agora, esse candle de baixa de hoje, hein? Queda de 1,76, não era para isso acontecer? Não, não necessariamente. O que eu comentei lá no vídeo? Se voltar para baixo desses, o que anula realmente, ou seja, gera um sinal de voltar para dentro da congestão do triângulo simétrico, é um retorno para baixo dos 23,83. Lógico que se perder a mínima do candle responsável por romper tudo para cima, um candle de força, já é um sinal negativo. É um sinal realmente que perde a força aí do sinal que gerou esse candle de alta. Mas o que eu ficaria atento? A gente ainda está dentro do movimento de alta do gráfico diário. O que é que dá para ficar atento? O desafio da Petro é ela fechar ali acima da média nessa semana. Temos mais 2 pregões. Gráfico de 120 minutos. Lembra que eu comentei ontem? Foi lá em cima, o stop vai ficar caro, comprar aqui em cima. O que seria interessante acontecer? Gráfico de 120 minutos, ou mesmo 60 minutos, mas 120 principalmente. Vindo aqui, ó, e gerando um fundo ascendente no próximo pregão, testando ali a média, gerando um fundo ascendente, ficaria mais interessado realmente em abrir uma compra, tentando pegar a continuidade do movimento de alta do gráfico diário em PTR4, aí sim com stop mais curto abaixo da mínima desse fundo no 120. Então essa seria a estratégia aí para Petro no próximo pregão. Seguindo aqui para Vale 3, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão, de também compartilhar isso com outras pessoas, com pelo menos um amigo que você conheça ou um familiar. Seguindo aqui para Vale 3, então a gente teve um pregão bom com alta de 1,31%, apesar do candle de reversão chamado de estrela cadente, que testou aqui o gap, e perdeu um pouquinho de força. Perda da mínima do candle de hoje reforça um pouquinho a chance de ter algo para baixo na Vale. Mas ainda colocar o stop aqui não me parece ainda tão interessante devido ao tempo do movimento aqui, né? A gente teve basicamente 1, 2, 3, 4 candles. Aqui a gente tem uns 3 candles, está bem no limite aqui. Vou colocar até no gráfico de 120 minutos, né? A gente teve daqui para cá esse movimento de uns 12 candles, aqui só 9. Enfim, ainda tem expectativa que a Vale possa fazer algo assim. Mas se ela fechar aqui um gráfico no gráfico 120 para baixo da média, era a nova mínima e aumenta a chance realmente de ter algo mais para baixo. De maneira geral, enquanto não tiver sinalização de baixa, expectativa maior de romper aí tudo para cima na Vale 3. Depois de Vale 3, eu vou falar de SUSB3, que acionou nossa saída com stop de proteção de lucro aqui na perda da mínima do que no anterior. A gente reposicionou stop e acionou com esse baita engolfo de baixo, gerou o pivô de alta ontem e aí volta para baixo, falso rompimento, fecha para baixo da média. Então, sinal negativo aqui para a SUSB3. Anulou a tendência de alta dela? Não, ela só anula a tendência de alta se ela voltar para baixo disso aqui, ó. Aí sim ela anula essa tendência de alta dela de curto prazo do gráfico diário se voltar para baixo dos R$ 48,48. Mas acionou nossa saída. Outro ativo que acionou nossa saída foi a FLRY3, que superou a máxima do pregão anterior. Então aqui ela já tinha fechado acima da média, eu tinha comentado, se superasse essa máxima não seria interessante, até ficou acima da média móvel 3 períodos. Então encerramos essa posição que a gente tinha de venda em cima do papel, porque aí sim ficou realmente mais travado, mais indefinido aqui o cenário para a Fleury. Então, de maneira geral, vou colocar na tela agora para vocês qual foi o resultado dessas operações. Primeiro, o stop de proteção de lucro praticamente 0 a 0, mais 0,12%, capital total 0 a 0. E depois, menos 1,91% de perda na FLRY3, reduzindo em 0,24% o capital total na Fleury. Temos ainda algumas posições em aberto e eu, inclusive, recomendamos compra no pregão de hoje. EQTL3, recomendação de compra no pregão de hoje, logo depois aqui dessa formação desse fundo ascendente, ganhou bastante força aí para cima, alta de 2,24%. Vamos ver se ela consegue vir e permanecer acima dessa região aqui, ó.
essa região aqui, ó, em torno ali, uma região em torno aí dos 27,30. Melhor ainda se começar a trabalhar acima dos 27,50, enfim. Mas já foi algo positivo aqui, um sinal bom. Bateu ali em cima das médias, fundo ascendente. Vamos ver se ela consegue confirmar um pivô de alta e retomar, enfim, sua tendência de alta de curto prazo a favor desse sinal positivo da semana passada aqui, ó, que encobriu todo um candle de baixa, que tinha perdido a mínima do fundo anterior, então voltou para cima, fechou acima da média, ainda permanecendo acima da média. Enfim, vamos ver se ela consegue dar sequência ao movimento de subida. Dalton, onde é que está o stop objetivo? Está tudo dentro do aplicativo DVinvest, app.dvinvest.com.br. Tem lá todas as nossas operações em aberto, todos os detalhes de cada uma das operações, quanto alocar, qual stop, qual objetivo, se teve reposicionamento de stop ou não, está tudo lá dentro. E por falar nisso, o que é que nós temos em aberto aqui? CPLE6, estamos comprados, está enrolada aqui ainda, vamos ver se ela ganha força aí nos próximos pregões, mas ainda está enrolada ali em cima da média. Vamos ver se ela consegue aqui, ó, depois dessa sinalização também positiva no semanal, ganhar mais força aí para cima. Temos compra em aberto em PSSA3, que gerou pivô de alta, confirmou pivô de alta hoje, tendência de alta de curto prazo, fechou com alta boa de 2,44%, seguimos na ponta compradora nesse ativo. Depois disso, Uzi Minas também gerou pivô de alta no pregão de hoje, alta de 2,39%. Chegou a andar bem aí durante o pregão, né? Para quem entrou aqui em R$ 8,01, chegou a andar 2,8%, para um stop aqui que ficaria abaixo dessa mínima de 3,1%. Quase uma relação de retorno de 1 para 1 já no pregão de hoje. Vamos ver se também se esse ativo ganha mais força para cima. A expectativa é essa. Diz aí, você está comprado aqui em Uzi Minas, em PCCA. Vamos lá. Falando aqui de VIVT3, também confirmando um belo pivô de alta aqui no gráfico diário, batendo já nos R$40, fechamento com alta de 2,46%. Lembrando uma compra que a gente abriu no pregão anterior. Então, estamos aí comprado também VIVT3. Estamos comprado também Itaúsa, que fechou o pregão de hoje em alta de 0,8%, mas mais tímido ali que Tube 4. Tube 4 chegou até a gerar pivô de alta. Bora, Itaúsa. Acompanha aí tua mãe. Pelo amor de Deus, como diz aqui no interior de São Paulo. Mas, de maneira geral, a gente está comprado e não tem nenhuma mudança nessa posição ainda em termos de stop nem objetivo, tá? Bradesco, gerou aqui o fundo ascendente ontem, fraquinho, mas continua aqui, está mais fraco até do que Itaúsa, mas está andando, está dentro do movimento de subida. Quem está comprado está pedindo mais ainda. Bora, Bradesco, acelera o movimento aí. Stop segue ali na faixa dos 14,43, está em tendência de alta esse ativo e a favor de um fundo ascendente no gráfico diário, em cima da média móvel 3 períodos. Até agora não ganhou muita força, mas vai ser importante para gerar isso aqui, ó. Precisa gerar o rompimento dessa máxima aqui. A expectativa é essa. O desafio ainda é grande porque ela foi lá bater na média móvel 3 períodos e perdeu força justamente nessa região. Mas, de maneira geral, ainda temos um viés mais positivo aí para Bradesco. Precisa romper aqui tudo para cima. Sambi11, eu gosto até do Sambi11 aqui, ó. Quem está pensando em comprar aí um banco, assim, poxa, eu até pensei em passar compra nesse papel. Você fala assim, poxa, Dalton, por que você não passou? Porque a carteira já está cheia. Tem muitas ações aqui, tá? Já bateu no limite ali. São 6 posições em aberto que a gente tem aqui. Então essa aqui seria uma das alternativas que eu entraria comprando, tá? Pode até dar errado, mas seria uma das alternativas que eu entraria comprando. Seja aqui no rompimento que já passou do ponto, os 29,19, ou no fechamento aí do pregão de hoje. Ou bota o stop aqui embaixo, tenta pegar algo ali para cima, ó. Se o stop ficar aqui um pouquinho abaixo aqui na faixa, pegar a volatilidade média diária desse papel, está na faixa aqui de 3,5%, volatilidade média diária. Então, 3,5%, se você botar aqui 3,5% para baixo, seria ali na casa dos 28,60, 28,59 o stop da sua operação. E aí tentando pegar o quê? Ó, um objetivo lá em cima, que seria quase uma relação de retorno de 1 para 2, lá no topo anterior. Tá? Ainda tem um desafio bem grande ali no gráfico semanal, está enrolado entre as médias, mas de maneira geral gostei do candle de hoje, essa formação de fundo ascendente a favor da tendência, após testar não só as médias, né, mas principalmente isso aqui, ó, topo anterior, chamada mudança de polaridade. Ambev, a BEV3 fechou bem o pregão de ontem com alta de 5% após uma queda intensa aí de 4,9%, mas aí hoje fecha em queda de 0,58%, respeitando a média móvel 3 períodos. Qual a tendência da Ambev, Dalton? Tendência do gráfico diário, tecnicamente falando, de baixa,
Tendência do gráfico semanal também, tecnicamente falando, de baixa. Ou seja, ativo que vem proporcionando aqui topos e fundos descendentes. Algo aqui parecido com isso aqui que eu estou linhando. Veio para baixo, então o ativo está ali, perdeu essa região de fundos anteriores. Cenário mais negativo nesse momento para Ambev. Então, é uma ação que traz um risco maior de buscar operações na ponta compradora. Dá alto, mas pode continuar subindo e buscar essa zona de resistência. Sim, pode fazer isso. Eu só estou dizendo que o risco é um pouco maior e eu prefiro ficar de fora para buscar alguma compra. Quem quiser arriscar uma comprinha rápida, superação da máxima desse candle aqui de hoje, superação dos 13,87, stop aqui em 13,72 e tenta pegar algo para cima do próximo pregão aí, ficando antenado nessa zona de resistência aqui de fundos anteriores, localizado em torno dos R$ 14,15. MGLU3, pregão de hoje, topo no gráfico diário contra a tendência de alta, queda de 6%. Perdeu a mínimo pregão anterior, quem estava comprado no swing trade, teve uma sinalização de possível encerramento da posição comprada de curto prazo. Que é isso aqui, ó. Bate onde? 3 fundos anteriores no gráfico diário. Significa dizer que vai cair? Não necessariamente, mas significa dizer, poxa, como é que chegou aqui? Com um longo movimento de subida, sem nenhuma correção. Longo movimento de subida. Então aumenta-se a chance de entrar pressão vendedora, de realização de lucro nessa zona de resistência. Foi o que aconteceu. Qual a expectativa então agora? Para quem está de fora do papel, de poder proporcionar alguma compra mais abaixo. Seria mais interessante em termos de relações com retorno. Pode ser que a compra aconteça também do seguinte formato. Lateraliza aqui, não vai muito longe e depois gera pivô de alta na próxima semana. Então, de maneira geral, só amanhã eu entraria comprando MGLU3? Não entraria comprando. Ela pode subir ou cair, mas eu não entraria comprando amanhã. Certo? Então, definido aí Magazine Luiza em relação ao gráfico diário dela. E olhando agora para Cyrela, então lembrando, MGLU3 dentro de uma tendência de alta, interessante para buscar compra após algum movimento de baixa aí no gráfico diário, preferencialmente. Cyrela, pivô de alta no pregão de hoje. Rompeu tudo aqui para cima, mas não conseguiu fechar acima da máxima do que no anterior. Mas de maneira geral, temos aqui uma tendência de alta no gráfico diário. Quem tiver comprado pode seguir comprado. Quem quiser colocar um stop fica aqui mais bem posicionado abaixo da mínima desse último fundo ascendente do gráfico diário em R$ 13,44. Retorno do preço para baixo do fechamento do pregão de ontem, ou seja, desse candle de alta aqui para baixo dos 14,04, aí já geraria um sinal mais negativo, né? Que aí ela abriu com gap hoje, ela fecha inclusive abaixo do fechamento do gap, tem a máxima e tem um fechamento ali anterior. Fechou abaixo desse fechamento, abaixo dos R$14 arredondando aqui, seria algo realmente mais negativo em termos de enfraquecimento dessa tendência de alta, onde? Lá na média móvel de 13 períodos do gráfico semanal, que ainda está dentro de um viés mais negativo, né? Um movimento bem forte para baixo, dá uma pequena parada aqui, vem aqui em cima, vem caindo e agora está de novo testando essa resistência, não só aqui, mas também daqui. Então, monitorar o gráfico diário, mas a expectativa ainda é, enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que temos, é mais positiva apesar do candle de reversão do pregão de hoje. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço, bom descanso e até o pregão desta quinta-feira, às 8h45 aqui comigo na sala ao vivo, que vou até pelo menos a meio-dia fazendo análise ao vivo para você e também buscando oportunidades no mini índice, mini dólar e também falando de operações de day trade em ações. Até mais.